Os eventos que traremos aqui são tão relevantes que, independentemente de quando você esteja assistindo a esse documentário, ele permanecerá sempre atual. No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo parou enquanto Vladimir Putin tomava uma decisão que mudaria o rumo da história. Antevendo todas as consequências que estariam por vir, o Kremlin adotou uma estratégia clara: aumentar suas reservas de ouro e reduzir a dependência do dólar americano. Essa decisão não foi por acaso. Vladimir Putin antecipou que, ao seguir adiante com ações mais agressivas no cenário internacional, a Rússia enfrentaria sanções econômicas severas e uma possível instabilidade financeira. Ter uma reserva robusta de ouro era visto como uma forma de fortalecer a economia russa contra as sanções que ele sabia que viriam. E não temos como negar, o acúmulo de ouro pela Rússia foi impressionante. Em apenas uma década, o Banco Central da Rússia mais que triplicou suas reservas, tornando-se um dos maiores detentores de ouro do mundo. Essa estratégia fazia parte de um esforço maior para garantir a soberania financeira da Rússia, evitando o uso de dólares e euros, que seriam congelados ou confiscados em caso de sanções. O ouro, por sua natureza, oferece uma proteção contra qualquer tipo de ameaça externa, uma vez que é um ativo físico armazenado em solo russo, fora do alcance direto dos países ocidentais. Não víamos um país acumulando reservas de ouro de forma tão significativa desde o fim do padrão ouro, na década de 1970. O padrão ouro era um sistema monetário internacional em que as moedas de diversos países estavam diretamente ligadas ao valor do ouro. Isso significava que os governos garantiam que suas moedas podiam ser convertidas em uma quantidade fixa de ouro. Esse sistema foi amplamente utilizado no mundo todo até o início do século XX e começou a ser abandonado após a Grande Depressão, sendo oficialmente rompido pelos Estados Unidos em 1971. Desde então, o equilíbrio econômico global passou a depender cada vez mais da força militar e política das nações. E ao falarmos de força militar, é impossível não pensar no atual conflito na Ucrânia, onde a expectativa inicial de muitos era que a operação militar russa fosse rápida, talvez até cirúrgica. Mas a realidade tem mostrado algo completamente diferente. O conflito rapidamente escalou para algo devastador que vem se arrastando, marcado por batalhas intensas, bombardeios incessantes e destruição generalizada. Milhares de soldados de ambos os lados perderam suas vidas, enquanto cidades inteiras na Ucrânia eram transformadas em escombros. A decisão de Putin trouxe sofrimento não apenas para os ucranianos, mas também para o povo russo, que viu a economia do seu país ser atingida por sanções internacionais severas. À medida que os eventos terríveis se arrastam, o custo humano se torna cada vez mais evidente. Não são apenas os soldados no campo de batalha que têm pago um preço altíssimo por conta das decisões de Vladimir Putin, mas também os civis que, em muitos casos, nada têm a ver com esse conflito. Escolas, hospitais e residências têm sido alvo de ataques, resultando em milhares de vidas perdidas e deixando milhões de pessoas sem um teto para morar. As imagens de famílias tentando escapar dos bombardeios e refugiados buscando abrigo em outros países tornaram-se um triste símbolo do impacto desse conflito. No entanto, quem pensa que apenas os ucranianos têm levado a pior com tudo isso está enganado. Na Rússia, a situação não tem ficado muito diferente. As sanções econômicas têm levado o país a dificuldades financeiras, e muitas famílias russas também estão sofrendo com a dor de perder entes queridos na linha de frente. Não há dúvidas de que as populações de ambos os países estão sofrendo, mas por razões um pouco diferentes. O povo ucraniano sofre com a brutalidade de uma invasão em seu território, enquanto o povo russo enfrenta a angústia de ver seus entes queridos serem enviados para um conflito que muitos acreditam não ter sentido. A realidade é dura. As decisões autoritárias de um único homem estão afetando drasticamente a vida de milhões de pessoas. E é claro que por motivos totalmente sem sentido.
Putin justifica a invasão da Ucrânia, afirmando que o governo ucraniano está sob o controle de extremistas que perseguem a população de origem russa. Segundo ele, a ação militar visa proteger essas comunidades e libertá-las da suposta opressão de Kiev. Outro ponto crucial em sua justificativa é a expansão da OTAN para o leste europeu, o que Putin considera uma ameaça direta à segurança da Rússia. Ele afirma que o Ocidente quebrou promessas de não expandir a aliança militar após o fim da Guerra Fria e que a possível entrada da Ucrânia na OTAN criaria um risco existencial para a Rússia. Além disso, Putin defende a ideia de que a Rússia e a Ucrânia compartilham uma identidade comum, argumentando que a Ucrânia foi artificialmente separada da Rússia após o colapso da União Soviética. Para ele, a Ucrânia sempre fez parte integrante da grande nação russa. Ele também justifica a invasão como uma medida preventiva para impedir que armas ocidentais sejam instaladas na Ucrânia, o que, segundo ele, representaria uma ameaça direta à integridade territorial da Rússia. E claro, Putin também alega a necessidade de proteger a língua e a cultura russas, acusando o governo ucraniano de tentar eliminar a identidade russa do país. Pois é, meus amigos, o cenário geopolítico sempre foi marcado pela criação de narrativas usadas para justificar tiranias. E essa não é uma novidade. Ao longo da história, temos visto isso repetidamente. A invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, mas o conflito entre os dois países já vinha se desenrolando desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e os combates começaram no leste ucraniano. Foi em meio a essa escalada que Vladimir Putin tomou uma decisão que mudaria drasticamente o rumo dos acontecimentos. Anunciou a mobilização de 300 mil homens russos para lutar na Ucrânia. Essa foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que uma mobilização em massa foi decretada na Rússia, revelando a seriedade com que o Kremlin estava lidando com o conflito. A decisão, contudo, gerou forte resistência. Protestos eclodiram em diversas cidades russas e muitos jovens tentaram deixar o país para escapar do recrutamento. Esse descontentamento interno evidenciou que, apesar dos esforços do governo para controlar a narrativa e manter o apoio popular, haviam fissuras na confiança do público. A mobilização de tropas, as perdas no campo de batalha, a devastação das cidades e o impacto nas economias dos países são apenas alguns dos exemplos de como a decisão de Putin de invadir a Ucrânia desencadeou uma série de eventos que continuam a moldar a vida de milhões de pessoas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. O anúncio da mobilização de 300 mil homens surpreendeu a Rússia e gerou uma onda de pânico. Com o medo de serem enviados para a linha de frente, milhares de russos buscaram formas de evitar o recrutamento. Jovens deixaram o país às pressas e os aeroportos foram tomados, enquanto o preço das passagens disparava para valores inacessíveis para muitos, ultrapassando 9 mil euros em alguns casos. Companhias aéreas esgotaram voos e a fuga por terra tornou-se a única opção para muitos, formando filas intermináveis nas fronteiras com países como Geórgia e Cazaquistão. Dentro do país, a mobilização abalou o sentimento de normalidade que o governo tentava manter. O conflito antes distante aproximou-se, transformando a vida de milhões de pessoas. Famílias inteiras enfrentavam um temor do alistamento, enquanto jovens, especialmente das áreas urbanas, buscavam formas de resistir ou protestar, enfrentando a repressão e prisões. O impacto psicológico é profundo. A incerteza e o medo geram ansiedade generalizada, enquanto a censura e a propaganda estatal tentam esconder o descontentamento crescente. Apesar disso, manifestações continuam expondo fissuras na confiança do público e deixando claro que o conflito já deixou marcas profundas na sociedade russa. Nos primeiros dias de invasão, muitos países, especialmente na Europa e na América do Norte, fecharam seus espaços aéreos para os voos russos, tornando a fuga por via aérea extremamente limitada. Com poucas opções disponíveis, os voos restantes rapidamente se tornaram escassos e inacessíveis. Apenas 2 companhias aéreas europeias continuavam a operar voos para a Rússia,
fazendo os preços das passagens dispararem a níveis altíssimos para a maioria da população. A situação se agravou ainda mais quando países vizinhos, que tradicionalmente mantinham fronteiras abertas, começaram a controlar rigorosamente o fluxo de russos. Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia foram rápidos em fechar suas fronteiras terrestres, deixando os russos com ainda menos opções para sair. À medida que as alternativas de fuga se tornavam cada vez mais escassas, muitos foram forçados a recorrer a rotas não convencionais e até perigosas para evitar o recrutamento. Com as rotas tradicionais bloqueadas e os preços dos voos nas alturas, os que queriam escapar precisavam ser criativos. Alguns optaram por rotas mais longas e caras, viajando para países que ainda aceitavam os voos da Rússia, para depois tentar seguir para o destino final. Outros enfrentaram as longas filas nas fronteiras com a Geórgia e o Cazaquistão, arriscando-se a atravessar antes que esses países também fechassem as suas portas. Dentro da Rússia, a tensão aumentava a cada dia. A guerra que já devastava a Ucrânia agora começava a cobrar seu preço também do lado russo. As restrições de saída e as dificuldades para encontrar uma rota de fuga reforçavam o sentimento de aprisionamento e desespero de uma população que, a cada novo anúncio de mobilização, via suas liberdades se reduzirem ainda mais. Enquanto os russos enfrentavam obstáculos crescentes para deixar o país, o peso das sanções internacionais começou a ser sentido de forma ainda mais intensa dentro da Rússia. Em resposta à invasão, uma onda sem precedentes de sanções econômicas foi imposta por diversas nações, com o objetivo de isolar o governo de Vladimir Putin e forçá-lo a reconsiderar suas ações. As consequências dessas medidas atingiram rapidamente todos os setores da economia, desde o comércio até a energia, expondo a fragilidade de um sistema que, até então, parecia resistente às pressões externas. Os Estados Unidos, a União Europeia e seus aliados adotaram uma abordagem coordenada para cortar o acesso da Rússia ao sistema financeiro global. Uma das sanções mais impactantes foi a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, especial para transações financeiras internacionais. Esse sistema é uma rede global que facilita a comunicação segura entre bancos e outras instituições financeiras em diferentes países. Funciona como uma espécie de mensageiro para as transações internacionais, permitindo que os bancos enviem e recebam informações sobre pagamentos, transferências de dinheiro e outras operações de forma padronizada. Sem essa conexão, a Rússia ficou praticamente desconectada da economia global, o que complicou enormemente a movimentação de capital, tanto para empresas quanto para os cidadãos comuns. Transferir dinheiro para fora do país ou realizar pagamentos internacionais se tornou um desafio monumental, afetando desde grandes exportadores até pequenos negócios que dependiam dessas transações externas. Muitos russos tiveram que recorrer a criptomoedas como uma forma de contornar essas restrições. As criptomoedas, como o Bitcoin, oferecem uma maneira descentralizada e difícil de ser controlada por governos ou bancos, permitindo transferências internacionais de dinheiro sem a necessidade de passar pelo sistema bancário tradicional, como o SWIFT. O setor energético, crucial para as finanças do Kremlin, sofreu um duro golpe. O Ocidente restringiu drasticamente a compra de petróleo e gás russos, forçando empresas a buscar novos mercados, principalmente China e Índia, mas a preços muito abaixo do padrão global. Essa tentativa de reduzir perdas expôs a vulnerabilidade econômica do país. Além disso, a saída de grandes marcas ocidentais como McDonald's, Starbucks e Apple afetou profundamente a rotina dos russos. Empresas automotivas como Ford e Toyota também encerraram operações, deixando milhares de pessoas sem emprego. Essas marcas representavam uma conexão com o exterior e a sua ausência trouxe tanto impacto emocional quanto econômico. A retirada das empresas agravou a inflação. Alimentos básicos, roupas e medicamentos tiveram preços elevados, enquanto produtos importados sumiram das prateleiras. A desvalorização do rublo corroeu as economias pessoais e o custo de vida disparou, criando um cenário de escassez que a Rússia não enfrentava desde os tempos soviéticos.
O impacto psicológico foi devastador. O conflito, antes distante, passou a afetar diretamente o dia a dia e o bolso da população. Com cada nova sanção ou mobilização militar, o sentimento de isolamento e frustração cresceu. Apesar da propaganda estatal, sinais de descontentamento e desconfiança emergiram, deixando claro que a guerra na Ucrânia trouxe um peso significativo também para os russos. Olhando para o futuro, o conflito na Ucrânia e consequente isolamento internacional indicam que a Rússia pode enfrentar uma série de desafios profundos e duradouros. A guerra, que já trouxe a devastação e sofrimento incalculáveis, pode deixar também cicatrizes de longo prazo não apenas nos países diretamente envolvidos, mas também na própria estabilidade interna da Rússia. A continuidade das hostilidades e o prolongamento das sanções internacionais podem agravar ainda mais a crise econômica, levando a uma espiral de inflação descontrolada, aumento do desemprego e um custo de vida que se torna cada vez mais insustentável. O descontentamento social, que vem crescendo rapidamente, é outro ponto crítico. A mobilização forçada, as pesadas perdas no campo de batalha e o isolamento cultural estão alimentando uma insatisfação generalizada que pode desafiar o governo de Vladimir Putin como nunca antes. Embora tente manter controle através da repressão, censura e uso da força, esse descontentamento está enraizado não apenas entre os cidadãos comuns, mas também entre figuras que tradicionalmente apoiavam o regime. A recente morte de figuras dissidentes, além de sinais de deslealdade dentro das próprias fileiras governamentais, revelam rachaduras cada vez mais visíveis no sistema político que Putin construiu ao longo de décadas. No cenário internacional, o isolamento da Rússia continua a se aprofundar. O afastamento do país de eventos culturais e esportivos globais, somado às sanções econômicas, aumenta a distância entre Moscou e o restante do mundo. Esse distanciamento não só afeta a imagem da Rússia no exterior, como também limita suas opções de construir ou manter alianças estratégicas, impactando suas relações comerciais e diplomáticas. Com menos parceiros dispostos a colaborar, a influência russa em questões globais segue enfraquecida, reduzindo sua presença em arenas que antes ocupava com destaque. O futuro desse conflito e as consequências para a Rússia são, sem dúvida, incertos. No entanto, uma coisa é evidente: o caminho escolhido, marcado por guerra e isolamento, pode levar o país a um longo período de instabilidade econômica, social e política. E para complicar ainda mais a situação da Rússia, o país pode estar fortalecendo um grande aliado temporário que em breve pode se tornar o seu maior inimigo: a China. Dependendo cada vez mais da venda de petróleo e gás para os chineses, devido às sanções ocidentais, a Rússia está alimentando uma economia que pode se virar contra o país de Putin em um futuro talvez muito próximo. Essa história completa você pode assistir no próximo documentário que já está disponível aqui na tela. Nos vemos lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau!